presença ilustre nesse lançando o livro. Eu gosto do livro do Pondé porque é um livro sem muito enrolação. Sem Não tem firula. Sim. É direto ao ponto. Tá aqui, ó, na minha mão. Política no cotidiano. Está aqui na minha mão. Ó, aqui, ó. Esse é o novo lançamento do Pondé e a gente vai conversar com ele ao vivo, que está aqui agora, devidamente no estúdio. Fala, Pondé, como é que estão as coisas? Como é que tá, lindão? Tudo bem. Tudo tranquilo? Ou semi-tranquilo? Mais para tranquilo do que semi-tranquilo. Bom, isso. Eu estou bem semi-tranquilo. Mas é bem semi-tranquilo. Mas tudo bem. E o livro? Então, esse livro ele faz parte de uma coleção da editora Contexto, né? Que eu escrevi o primeiro livro, que era Filosofia no Cotidiano. Sim, que eu já li. Então, tem uma capa meio laranja, assim. E a ideia da coleção é tratar temas difíceis sem firulas, como vocês estavam falando aí. E esse livro aí é uma discussão de como funciona a política no dia a dia. E ele nasceu da experiência de comentar política na Folha, no Jornal da Cultura, essas coisas do dia a dia da mídia, né? E o subtítulo, para mim, é mais importante do que o título, que é ironia como método de sobrevivência. Ou seja, para você lidar com a política, tem que ser irônico. Sim, isso. Né? Sim, eu estava acompanhando a conversa de vocês aqui com o Guga. Sim. Né? Assim, e assim, acreditar na política completamente é um pouco acreditar numa certa ilusão, né? Porque a política é o espaço da violência e da mentira, quase o tempo todo, né? Então é isso aí. Pondé, muito bacana. Pondé está lançando um curso também, eu não sei se já lançou, de conservadorismo, né? Que você tem sobre isso. Lancei ontem, eu acho. Você vê que a gente está atualizado aqui. É. E aí, a gente vê nas discussões, né? Muitos conservadores ou liberais são taxados de comunistas se criticam determinada aula. E aí eu queria te perguntar, se der para explicar de uma forma simples, o que é ser liberal, o que é ser conservador? Porra, agora dificultou mais ainda, hein? Não, porque eu quando faço qualquer crítica, e às vezes eu faço alguma crítica ao governo, eu sou comunista. Eu sou comunista. E eu queria entender, assim, essa lógica. O governo Bolsonaro, no seu entendimento, é liberal e conservador? Não. E assim, primeiro que é claro, o governo chama todo mundo que critica o governo de comunista porque o Bolsonaro e, digamos assim, grande parte do grupo dele não tem repertório sobre história da política, nem filosofia política, nada disso. Então é só ignorante. Por isso que se você criticar o Bolsonaro ou qualquer um do time dele, você é comunista, porque também tem uma questão estratégica nisso. Se há alguma inteligência, é só estratégica, né? De dizer, então, você é petista, então você está do lado do cara que roubou, que foi para Lava Jato. Do ponto de vista da tua pergunta mais complicada, o que é liberal, o que é conservador, é assim, esses são termos que eles foram surgindo, o liberal, que vem antes do conservador, né? Já desde o século XVII, imagina, tanto de história, né? Que tem... eu diria assim, o termo liberal, para você ter uma ideia, por exemplo, como você deve bem saber, nos Estados Unidos, liberal é de esquerda. Sim. Né? O que é muito diferente do que normalmente é a gente uma economia usa aqui, liberal, né? que é o meu caso. Né? Então... mas eu diria que liberal tem alguns princípios. Por exemplo, a ideia do sujeito ser razoavelmente autônomo, o Estado não se meter muito na sua vida, acreditar numa certa racionalidade para o futuro, como dizia o Hayek, né? O grande pensador liberal, quando fez sua crítica aos conservadores, dizia que a diferença entre eles e os conservadores é que os conservadores só acreditavam na racionalidade para trás. Não acreditavam que a gente era capaz de ser criativo e razoavelmente inteligente e não delirar. Porque tanto liberais quanto conservadores têm uma desconfiança de grandes engenharias, né? Políticos sociais, como a gente fala. Já o conservador é um termo que surge na França, nos movimentos de reação à Revolução Francesa, conservateur, apesar de que, considerado o primeiro autor conservador, é um autor britânico, Edmund Burke, comentando a Revolução Francesa, apesar que ele não usava o termo. Conservador é uma corrente que
desconfia de governo grande, valoriza o hábito e o costume, é cético em relação a grandes articulações políticas, prefere o que é experimentado em detrimento do que é muito avoado, mas não faz parte da tradição conservadora britânica, que é a que importa, não faz parte dela uma defesa de retorno ao passado, de defender rupturas institucionais, de achar que a gente consegue viver como se via nos anos 50. Não há uma nostalgia passadista e nem uma ideia de que a democracia pode ser rompida por golpes. Não sei se foi razoavelmente claro. Sim, foi uma aula, uma bela aula. Mas é um tema... Aliás, o curso pretende justamente... O curso pretende organizar um pouco essa discussão. E oferecer mas é difícil isso aí. Nossa Senhora. É difícil. Porque é o seguinte, tem uma frase boa, nem sei de quem é. Nem sei se é de caminhão, se é alguém importante. Você tá no Facebook. Que ela fala o seguinte: o fanatismo e a inteligência não moram na mesma casa. São quartos diferentes. Não estão no mesmo quarto. Se tem fanatismo, não há inteligência ali. Ela vai para outro lugar. Sim. Onde uma não combina muito com a outra. É verdade. Então é muito difícil você discutir, porque tem o cara, e ainda mais agora, que a gente está vivendo, que a turma está muito ansiosa, quer resultado rápido, quer que tudo mude muito rapidamente. Mesmo o canhoteiro, o canhoteiro também. O canhoteiro agora ele quer. Hoje é dia do assexuado. Hoje é dia do assexuado e do arromântico. E do arromântico. Essa eu não sabia. É, hoje. Sammy tá comemorando. Já ganhou um então, dia. Quer dizer, é tudo. A turma quer muito, quer passar de fase. Arromântico? Tem o arromântico. Hoje é o dia. Não ama ninguém. Talvez. Não sei. Dá só um picote só e. É o egoísta clássico. Então, você vê onde a gente então eu não acredito muito nessas histórias, porque também que a sociedade evolui. Agora a moda é usar chupeta. Adultos, tem dó. Essa foi foda. Com chupeta. Tem dó. Fraldas, né? Fralda. Não A regressão. Tem uma hora que você usa fralda. É regressão. Homens também com Com fralda e falando que nem... Eu fico O Alba adora. constrangido de Eu ver a gosto. foto. Eu só vi as minas. Eu gosto bastante. Mas Começou pode ser um com hábito da pessoa. Não pode começou usar com uma adulto chupeta. Mas eu acho um usando absurdo. fantasia. E né? pode ser um hábito meu que eu acho um absurdo também. Um adulto usar uma chupeta é um pouco estranho. Adulto vai. começa a usar Então, fralda. mas você não sabe. Não, mas isso é normal. Então, mas você não sabe. Falta do que fazer. Se é um gracejo. Você não sabe se você está muito atrasado. Sim, você tá se muito isso é louco. muito para frentex. Ou incontinência Fica urinária. meio perdido. Não, eu acho assim. Eu tenho a impressão que às vezes ficar atrasado pode ser uma boa qualidade, dependendo de para onde for indo o trem enlouquecido. É o trem enlouquecido, porque assim, isso, Emílio, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, a época que a gente vive. A época que a gente vive, ela é inclusive obcecada pela ideia de tudo que apareceu agora e é novo é bom. Certo? Isso tem a ver com a estrutura da modernidade. Cringe. Né? É assim. Então, assim, você confunde tudo com geração de iPhone. iPhone 12 é melhor do que o 11. Então, se alguém nasce agora, é melhor do que quem nasceu antes. Sabe mais. Isso daí para compreender bem na estrutura do DNA da modernidade. Agora, eu queria voltar ao que você falou da inteligência e do fanatismo. Isso, de fato, é um problema. Porque numa cultura de lacração, por exemplo, de que você tem que resolver tudo numa frase só. Frase de efeito. De um lado você tem os canhoteiros, como você chama, esse povo que agora inventou dia pra tudo. Você não pode falar frases, você não pode dizer você ofende. Todos vocês. Todas essas coisas ridículas. E do outro lado você tem um povo que se apropriou da suposta crítica ao esquerdismo no Brasil, que na realidade é gente grossa, que tem um repertório extremamente pobre, que conhece muito pouco o que significa uma crítica à esquerda, conhece muito pouco essa trajetória, e aí a gente fica com a semântica, como a gente diz, as palavras ficam pobres. E aí fica difícil mesmo você oferecer uma reflexão. Mas você lida com sabedoria e habilidade, como você falou, com ironia. Muitos te chamam de esquerdopata, inclusive, na comunista rede social. Também. Comunista. Comunista. E você já foi do lado do Bolsonaro. Você faz chacota com a sua audiência, você brinca com esse jogo. É assim que você conseguiu lidar? Então, primeiro, eu nunca tive propriamente do lado do Bolsonaro, né? Tanto que no Roda Viva, muito famoso, um pouco antes da eleição,
que uma das entrevistadoras, eu estava no Centro Roda Viva, me perguntou sobre alguma coisa que eu pensava do Bolsonaro, e eu lembro bem da frase, porque na época deu muito pau, que foi o seguinte: se eu tivesse que escolher entre o Jean Willis e o Bolsonaro, eu votava no Jean Willis. Né? Então, eu falei isso. Tá aí, se você procurar, você acha. Certo? Tá editado. Então, assim, tá no Roda Viva do Jornal da Cultura. Então, eu nunca estive do lado do Bolsonaro. O que acontece é que, assim, como eu sempre critiquei muito o PT e a esquerda, porque eu acho que corrupção, mas não só corrupção, atraso mental, Estado grandão, né? Essa coisa de evolução, essa coisa de encher o saco, roubar as pautas, coisa de palavra também. E tem uma coisa, hoje em dia mesmo a esquerda está nas empresas, né, meu? Assim, as empresas hoje... Nas marcas. Então, é branding, então você tem que contratar tal diversidade. Então, há aí um cruzamento em que o marketing descobriu que existem pautas que estavam à esquerda, e a esquerda está muito bem com gestão de pessoas, né? Toda essa discussão de reputação que a gente conhece aí é isso mesmo. Então, o que eu acho, a tua pergunta é assim, eu de fato, o que aconteceu é que à medida que o governo Bolsonaro foi avançando, eu comecei a criticá-lo como eu criticava o governo do PT, né? Então, o que acontece é que muita gente tem uma expectativa hoje em dia no Brasil de que se você não é A, você é menos A. Sim. Certo? Sim. E aí essa discussão, que às vezes parece um pouco complicada, fica... Algumas pessoas acham que eu tiro chacota do público. Às vezes eu tiro sim. Sim. Mas não nesse assunto, mas eu tiro sim. Eu queria fazer uma pergunta. Então, pois não. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao seu colega de palestra. Tudo bem? Gostei da careca, mas eu acho que só eu deveria ser, né? Aí as pessoas sabem diferenciar a gente. Queria perguntar para você, Pondé. Você não tem barba, né? Pronto, a cara do Freud. Uma questão filosófica que você me respondesse, porque muitos dizem que a política é a arte do possível. E eu estou acreditando neste momento que é a arte do que é melhor para mim. É assim como o político pensa. Gostaria que você dissertasse sobre essa provocação, que você é um ser muito provocativo, meu amigo. E temos uma palestra hoje lá na Ana Rosa, não esqueça. Ana Rosa. No metrô? Não, é lá no bairro. Eu acho que não, eu não vi na agenda essa palestra. Eu marquei agora. Olha, veja bem, é comum essa definição da política como arte do possível, e ela de fato é. Né? Se você olhar assim do ponto de vista do dia a dia, é do possível dentro dos jogos partidários de interesses, do que está rolando hoje em dia nas narrativas de redes sociais. É uma palavra que todo mundo fala agora, narrativa. Né? Narrativa em tudo quanto é lugar. Agora, a sua segunda definição, a política, o que me interessa, depende do grau de corrupção do sistema político, que sempre é corrupto em algum grau. Né? Mas, assim, não há dúvida de que a situação que a gente está vivendo hoje entre PT e Bolsonaro são duas opções assim de terror político total. Porque o PT é um partido que se demonstrou bastante corrupto, é um partido que tentou transformar o Brasil no seu quintal, certo? E Bolsonaro e os bolsonaristas é uma espécie assim de versão assimétrica do PT, mas tão ruim quanto. Né? Inclusive, conseguiu elevar o nível da violência além do que o próprio PT, inclusive nas redes sociais. E aí a gente tem, de fato, um sistema que quem faz o fiel da balança hoje é o Centrão. E o Centrão você não compra, você aluga. Então, eu acho que essa tendência a achar que o político hoje é alguém que só pensa nele mesmo, além de haver uma tendência a isso apontada no século XIX por um carinha chamado Tocqueville, que viajou lá para a democracia Democracia americana. na América. Exatamente. Excelente livro. Então, esse excelente livro. Esse cara. É igual, então, assim, apesar dele dizer lá na época que havia uma tendência do representante esquecer o representado, portanto, tem uma certa inércia na máquina política de que você, uma vez lá dentro, você começa a trabalhar dentro do sistema para defender o interesse deles mesmos. Sim, né? sim. Isso é uma espécie de estrutura inercial da máquina política. Então, mas o Bolsonaro, nesse caso, ele foi o cara que quebrou a bagaça. Por isso que também deu essa confusão. Eu vou fazer um break rapidinho. É rapidinho. Pra rede, né? Então é um break pra rede. Daqui a pouquinho a gente volta. Com o Pondé. Tá aqui o livro do Pondé. Pra você que tá na rede acompanhando, ó, compre já
livrarias virtuais você tem aí, ó. A gente continua falando de política no cotidiano daqui a pouquinho para você da rede. Aqui na Panflix a gente continua com o papo. Posso fazer ainda um encontro do que estava sendo dito? O Bolsonaro, ele, porque que nem agora lá, os caras querem fazer o impeachment para quê? Super impeachment. Para ficar mais fácil Tá o caminho. Aí apareceu aquele louco, aquele cara que ninguém entende direito, que virou uma... Porra, você fala, pra quem você vai votar? Os caras faziam a minha... Torcida. Na isso. Aquela torcida, aquele populismo, populista, Pondé né? 2022. Um populismo de um lado e do outro, e agora ficou essa confusão. Nós vamos ter que sair dela. E vamos sair. Nós vamos ter que sair. O brasileiro vai sair. Tem esse. Surgiu isso aí, nós vamos ter que sair. Posso fazer? Eu quero fazer uma pergunta aqui. A gente está no ar ainda? A gente está no ar na internet aqui. Posso fazer a pergunta? Posso fazer uma pergunta aí para responder ou não? Pera lá. Oi. É que em relação à frase anterior do Alba, ele disse que... Tem um assessor do Kennedy famoso chamado John Galbraith, ele dizia o seguinte: a política não é a arte do possível. Muitas vezes ela é a escolha entre o desagradável e o desastroso. E isso vai ao encontro do cenário que você estava pintando aí para 22. De fato, eu queria falar um pouco sobre o que o Emílio está dizendo, então. Pegar a cara no que ele estava falando. Que o Bolsonaro, na minha opinião, agora está configurado, só não vê quem não quer nessa altura do campeonato, que é o maior estelionatário eleitoral da história do Brasil. Olha o Chapatênis. É uma traição Chapatênis faz campanha sem parar. Só não vê quem não quer. Eu vou falar de traição, Ele prometeu quebrar esse sistema e ele só regenerou esse sistema com uma força brutal. Ele já era do sistema. Ele prometia, eu sei, mas... Ele já era antes. Só não via quem ganhava. Então, a cada presepada que vai se revelando no âmbito da seara da ética do governo, ele vai ficando cada vez mais com os culhões dele presos, segurados com força cada vez maior pelo Arthur Lira e seus apaniguados. Eu queria te perguntar, como é que faz para, de uma vez por todas, sei lá, deslobotomizar essa gente e fazer eles perceberem o óbvio, escancarado, o óbvio ululante que está escancarado na cara deles? Essa gente se refere àqueles que apoiam o Bolsonaro? Ainda, diante de tudo isso. Eu acho que o Bolsonaro, antes vocês conversavam com o Guga e ele falava que o Bolsonaro ia sangrar, né? Ele usava essa expressão, que é uma expressão comum em política. Eu acho que sangrar significa sangrar, perder apoio em Brasília, certo? E a dissociação que existe entre apoio na base e Brasília é fundamental. Porque, por exemplo, ele está com a rejeição crescendo hoje, mas não tem espaço político para impeachment. Além da questão do tempo, que o Guga analisava e tal. Não tem espaço por quê? Porque o Bolsonaro ainda está forte com o centrão que domina o sistema lá dentro. Então, foda-se se a população está chegando ao Bolsonaro. Se os representantes lá não fazem acordo entre eles, o Bolsonaro não dança. Só que ele está sangrando. E à medida que ele for sangrar, eu acho que esse pode ser o grande resultado da CPI, mesmo que não dê impeachment, pode dar em deixar ele mais frágil para a eleição em 22. Ele vai perdendo, se ele vai perdendo espaço junto ao centrão e aos políticos, ele vai perdendo viabilidade de ter acesso à máquina do governo no futuro, que é o que o centrão quer. O centrão quer acesso à máquina do governo. Seja lá quem tiver, já teve com o PT, agora está com o Bolsonaro. Agora, eu queria voltar um passo, porque a frase que você falou é muito interessante sobre o desagradável e o desastroso. Isso é o possível. É se mexer entre o desagradável e o desastroso. A realidade, ela sempre está, inclusive na política, se batendo entre esses dois lados. Agora, como fazer um bolsonarista deixar de ser bolsonarista? Cara, eu lembro... nessa época, o Emílio fez o gesto que o Darminha. Eu lembro que, por acaso, na época das eleições, isso em 18, provavelmente antes dele ganhar, os meus seguidores pediram para eu fazer uma série de indicações de livros, né? No canal do YouTube. E teve um dia que eu peguei um livro na mão, eu não lembro mais qual era o livro, e eu, por acaso, segurei o livro de um jeito que deu arminha. Assim, ó. Deu arminha embaixo. Só que foi na época em que a propaganda do Haddad estava falando de que eleitores do Haddad iriam votar com o livro na mão. Foi justamente naquele momento, lembra desse momento? Lógico. Então, o que acontecia? Aí o povo ficou discutindo se o que eu queria dizer. Se eu estava com o Haddad, porque eu estava indicando o livro, ou se eu estava com o Bolsonaro, porque aqui embaixo parecia o arminha. Eu amo as redes sociais. Então. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com a
papo muito bom com o Luiz Felipe Pondé lançando aqui para vocês. E ele tá na TV Cultura, Linhas Cruzadas, todas as quintas, 10 da noite. Programa muito bom dele lá. O site dele tem os cursos online, acabou de lançar essa semana o curso de conservadorismo, que o Samidana precisa ter aulas lá, e o Marinho também. Eu gosto. Eles eu gosto falam de muito que são conservadores. Não, eu não falo que eu sou conservador. Eu sou liberal na toba. Liberal nas conservador nos costumes. Eu conservador nos costumes. Em casa a gente é muito conservador. Muito conservador. Mas fora de casa a gente é fora de casa liberal. Na toba. Só de quarta-feira. Conservador. O Pondé não concluiu a resposta. Deixa eu fazer. Liberal na toba. Conservador em casa, liberal. Liberal nas costas. Eu tenho uma pergunta aqui. Só um segundinho. Eu tenho. Fazer a pergunta. Pode fazer uma pergunta. Ô, Pondé, prezado aí, amigo nosso aí de longa data, falou agora há pouco, antes do intervalo, a respeito que o Lula aí tomou a frente aí do esquema de corrupção. E há um tempo atrás, você foi no centro da polêmica aí dizendo que votaria nele. Como que faz? O que eu fiz de tão grave que você prefere votar num corrupto? Bom, se você está imitando o Bolsonaro... Nossa, era pra ser. São os dois, né? Corruptos. Não só o Lula, né? Quer dizer, e aí no sentido de que o Bolsonaro já fazia parte do sistema político e provavelmente se ele nunca teve nenhuma, digamos, ele não apareceu tanto, é porque ele era um político medíocre. Né? Dentro da máquina. Então, assim, esse é o Bolsonaro. Agora, essa coluna que eu tive chance de comentar talvez 2 dias depois, se não me engano, no Morning Show aqui. Sim. Né? Foi. Por acaso. Sim, Quadrilhas, Jorge. Eu vi. Né? Quadrilhas, que brigou com você. Brigou com você. Clima horrível. É meu amigo, Mas superaram. Então, não, mas assim, eu lembro que teve uma conversa sobre essa coluna. Na coluna, eu dizia que o Lula era a opção se em 22 tivéssemos uma situação de Alien versus Predador, certo? Lembrando do filme. Versus Godzilla. E que fosse um cenário de terror político e que o ideal é que surgisse uma terceira via, que é um pouco, alguns acham que é um milagre a essa altura. Eu dizia que o Lula, a tese da coluna era de que o Lula era um candidato mais conservador do que o Bolsonaro. Eu não escrevi em lugar nenhum da coluna, eu vou votar no Lula. Isso aí foi uma polêmica aí que você foi muito massacrado nessa época aí? Eu fui, mas como eu nunca sei o que fazem nas redes sociais. Sim, você não olha. Não olho nada. Olha isso. Quem administra... Assessoria. Quem administra é a DOCA. Então, uma pessoa sábia. Pondé, deixa eu terminar. Do quê? Não, então eu só estava querendo dizer isso. Eu fazia uma análise na coluna em que eu dizia, olha, pela trajetória dos dois, me parece que o Lula se sairia melhor na administração da pandemia e que ele seria um candidato, mas a minha intenção ali era desconectar a ideia de que o Bolsonaro é um candidato conservador segundo a filosofia política, entendeu? Então, mas você acha, por exemplo, que nem quando a gente começa a ver a história do Brasil... A gente começa a ver que a república aqui no Brasil, ela foi feita de uma maneira muito... Zoada. Teve muita gambiarra. Muita gambiarra. Um golpe, né? Tudo golpe, tudo golpe. Sempre golpe. Agora tem um próximo golpe, que é agora para... Mas manter o Brasil, esse paizão assim, pelas gambiarras que eles foram fazendo. Só que agora, eu não sei te dizer se eu vivo... se eu... enquanto estou vivendo, vi alguma coisa assim de você ter dois populistas, que é o Bolsonaro e o Lula. E são dois caras muito populistas. Muito populista no discurso. Você vê o discurso do Lula, eu vou juntar tudo. Da galera. Pobre empregar, aquela conversinha, ele bota o terninho e ele tem uma conversinha boa. O Bolsonaro tira a máscara, anda de cavalo, põe chapéu. Pega a moto. Pega a moto. Toca essa Sobe em cima do avestruz. Você olha aquilo, você fala, tem alguma coisa errada nesses caras. Alguma coisa tá errada. Mas é a consequência nossa. Tem quem ame. Nós estamos ali. Vendo os caras chupando chupeta com boneca e usando fralda, eu falo, não evoluiu muito. Mas não evolui mesmo. Nós não evoluímos. Mas você acha que nós vamos conseguir sair dessa encalacrada? Porque é uma encalacrada. Pode virar guerra civil. Com isso aqui, então... Você acha? Esse cara sou eu. Você acha, Pondé? Vai ter guerra? Você acha? Não sei. Acho que não. Não sei. Acho que ainda não. Ainda não? Não. Ainda dá tempo. Me parece que, assim, à medida que a pandemia for arrefecendo, como
provavelmente irá, é o cenário que a gente está vendo no mundo com relação às vacinas e mesmo no Brasil a média móvel tem caído, então a gente não sabe ainda, mas assim, e a gente não está melhor ainda porque o governo não administrou. A gente sabe que o Ministério da Saúde sempre foi um ministério com altíssima corrupção, né? Muito dinheiro, lidando com morte, com doença, então corrupção lá... O próprio Mourão falou não só o Ministério da Saúde, né? Qualquer área de saúde, secretarias da saúde. Não, mas não é. A saúde, ela tem muito dinheiro e ela vai para o Brasil inteiro. Ela sai do governo federal, ela vai para os estados e aí vai para os municípios. Exatamente. E o prefeito por isso que não é só o Ministério da Saúde. Mas tem muita grana. É que eu estava referindo à fala do Mourão. Ele falou, no Ministério da Saúde sempre teve corrupção. E neste caso, a gente está falando especificamente de uma centralização. Não é quer dizer que estado e município não possa ver. Mas ali, no momento das compras das vacinas, e você percebe que a corrupção estava operando ali e não só o negacionismo. E aí você tem uma pandemia que você não precisa fazer licitação e ninguém vai te culpar porque você comprou algo emergencial. Então a tempestade perfeita. É o cenário perfeito para você corromper em paz. Pro corrupto. Mas como é que nós vamos sair disso? Mas então, o que eu queria dizer é o seguinte... Se a pandemia for arrefecendo na medida que vai aumentando o número de vacinas e a vida for voltando mais ou menos normal, a gente pode ter alguma ideia do que será essa eleição de 22. Agora, entre CPI e ainda com um número de mortos significativo, acho que ainda está difícil de ter um olhar. Eu estava vendo antes... Você criticar aqui essa coisa de bola de cristal. É lógico. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de bola de cristal. Eu ainda não vejo no horizonte nenhuma opção de terceira via. Nada. Não vejo ainda. Então, que isso, velho? Me ajuda aí, ô. Mas eu prefiro sempre político de carreira. Me ajuda aí, gente que aparece do Você não gosta dos outsiders. Me ajuda. Mas, Pondé, isso que é, mas o que me deixa com a pulga atrás da orelha é o seguinte: isso não é um fenômeno de Bolsonaro e Lula. Isso é meio que no mundo inteiro. O que você descreveu, não, é a nossa versão. Por quê? Porque hoje em dia vira tudo um terceiro turno. O governo do cara, você pega lá, o Marinho não acredita que o Trump perdeu. Perdeu sim. Até hoje. Ele fala não, porque o Trump... que é isso, palavrão? Que é isso, cara? Não. Boné vermelho. Não estou inventando. Você lembra? Você é um cara que não acredita. Você está falando... Ele está contando até hoje o voto do Wisconsin. Não o suficiente para provar o contrário. Então. Não o suficiente para provar o contrário. Eu sei, mas é esse ponto que eu quero chegar. É isso que eu quero chegar. Eu quero chegar nesse ponto. Tem gente muito pior que nós vamos ficar sempre no terceiro turno. Deixa eu falar. Nesse blá, blá, blá. O terceiro... Porque antigamente o que acontecia? O presidente americano, o outro ligava e falava: parabéns, você ganhou as eleições, um ótimo mandato para você. Outro, muito obrigado, eu perdi as eleições. E lá tá. Agora o cara espera. Os dois continuavam jogando golfe. O cara entrou no Capitólio e falou: porra, entrou os caras. Tá. E aqui vai ser a mesma coisa. Fraudada. Então, Emílio, o que você está falando, se eu entendi bem, você está elevando a questão no plano histórico da democracia. E não só o problema de sem candidato X ou Y em 22. Isso aí. Se você eleva o debate para o plano histórico da democracia, a democracia é um regime recente. Teve na Grécia, acabou, ela pode acabar. Tal como a gente conhece. Você tem modelos de países como a Rússia, que tem uma democracia... China, né? Desaparece. Na Rússia o cara desaparece. Finge, na Rússia finge. Na Rússia o cara pega um voo que é democracia e tal. Então a democracia é um regime, ela já teve na primeira metade do 20 em crise, diziam que ia acabar, não acabou. Certo? Então, a democracia é sempre um regime... Mas teve a Segunda Guerra. Então. Mas diziam que ela ia acabar. Era um discurso dos fascistas e dos stalinistas, ambos. Dia que a democracia liberal estava podre, caindo, certo? Não acabou. Me parece que você chama atenção, você pegou o celular na mão e falou das pessoas de fralda. É como se a gente tivesse, a democracia atual, tivesse sendo invadida pela base da sua soberania popular, que na realidade é basicamente feita de idiotas.
Sim, certo? Certo. E que esses idiotas estariam colocando em risco uma democracia que, no fundo, era uma instituição que lidava com, digamos assim, uma certa camada social de pessoas que tinham uma certa elegância, que no final perdia um, ganhava o outro e apertava as mãos. E agora não, agora você está indo pro pau, literalmente. Isso. Indo para um pau pobre de espírito, pouco inteligente, que na realidade tende ao fanatismo. A única coisa que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: nós vamos ter que pagar para ver o que vai acontecer. E não acredito em ninguém que diga que vai acontecer A ou B. Eu não tenho nenhuma confiança especial na inteligência popular. Por outro lado, a democracia até hoje demonstra um valor que é o seguinte: ela estabeleceu poderes que um controla o outro. Mesmo que todos sejam mais ou menos uma bosta. Um controla o outro, né? Aquela coisa que a democracia é um regime que institucionaliza conflitos e eles brigam entre eles, nenhum deles é muito bom, mas enquanto eles estão se equilibrando um ao outro, a coisa funciona, inclusive mas porque você busca liberdade. Não, mas pera lá. Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos, mas ainda está funcionando. Porra, mas é melhor uma democracia. O Alexandre. Tudo bem. Sim. Mas na Rússia ainda é pior do que na China pior ainda. Eu quero comparar isso aí. Não é que aqui é bom, mas você tem cenários onde a democracia ainda é mais corrompida do que aqui. Piorando. Entendeu? Aqui ainda ela ainda tem mantido um certo nível de funcionamento institucional. Isso pode ir para o saco? Pode. As redes sociais, sem dúvida nenhuma, na sua dimensão do pessoal de frauda, é o genocídio da humanidade. Do livro segurando aqui, com a arminha aqui. Da teoria do caos. Essa teoria do caos, então, porque uma borboleta bate as asas no Brasil e a bolsa cai em Nova York, né? Ô Pondé, em relação, eu queria muito te perguntar, porque a base bolsonarista também vê muito a ameaça do ativismo judicial, assim, tendo uma incursão nas liberdades individuais das pessoas. E tem até o termo hoje em dia da juristocracia, que é esse Estado policialesco, Ministério Público, promotores, procuradores, essa cruzada moralizante, e aí isso acaba cortando as cabeças das pessoas sem seguir o devido processo legal. Eu queria a sua opinião sobre isso no Brasil moderno. Eu acho que a base bolsonarista, os bolsonaristas são um grupo que tomou o poder e tem andado muito rápido em aprender certas ferramentas. O Bolsonaro chamou o Moro para ser seu super-ministro. Então, ontem, os bolsonaristas não tinham nenhum problema com ninguém que atravessasse o samba para realizar a justiça. Então, achar que há alguma coerência no comportamento bolsonarista, como não há no PT. A gente não está falando do PT porque, por enquanto, ele está fora do poder. Não há nenhuma coerência em relação a esse assunto e outros. Porque o Moro já foi queridinho, a Lava Jato já foi queridinha, e agora eles brincam de atacar excessos do judiciário que, sem dúvida nenhuma, existem, certo? Porque há uma tendência, uma certa hipertrofia do judiciário, porque ele é mais rápido do que o legislativo, sem dúvida, certo? Então, assim, agora, a crítica que os bolsonaristas fazem, o bolsonarista é um grupo de marimbondo que tomou o poder, certo? E está ali aprendendo rapidamente como usar as narrativas a favor dele. E nesse sentido, se juntou com o PT, destruindo a Lava Jato. Eu queria te perguntar, assim, não ficou claro para mim por que você considera o Lula mais conservador do que o Bolsonaro. Assim, não ficou claro, dado que eu aprendi o que é ser conservador há minutos atrás. O Lula é malaco. O Lula é malaco. Malaquias. Ele abraça todo mundo. Malaquias. Então, presta atenção. O que eu quis dizer foi o seguinte: dentro do cenário específico, é que quando a gente estava falando de conservador e liberal, a gente falou alguns minutos, né? Então, assim, uma das características da tradição conservadora é analisar a eleição por eleição, cenário por cenário. Não tem visão de mundo, certo? Então, até o que a gente viu aqui, mesmo sendo dois candidatos possivelmente corruptos ou corrompíveis, certo? E veja, quando a gente está discutindo o candidato, a gente já está na base empobrecida do debate político, certo? Tá no pessoal. É como se a gente estivesse discutindo, ao invés de discutir a sociedade de mercado, estivesse discutindo qual é o leite mais barato.
né? Apesar de que tem um impacto enorme na máquina do poder. Então, assim, se os dois podem ser indivíduos duvidosos, se os dois estão cercados de pessoas duvidosas, e, portanto, nenhum dos dois é limpinho, digamos assim, talvez o Lula tenha uma inteligência política e uma capacidade de arregimentar acordos e uma experiência política mais ampla no poder, mesmo que ele não seja confiável do ponto de vista ético. O que o Bolsonaro também não é. Então, quando eu disse no texto que ele era uma opção melhor do ponto de vista conservador, é porque ele é mais testado, mais experimentado, aparentemente faz mais acordos com menos traumas, enquanto o Bolsonaro tem feito um governo extremamente traumatizante para a população. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, tivesse sido outra história. Mas não é porque ele mexeu no vespeiro? Porque o Lula... É o Collor... Quando você quer, tá aqui então, o amigo... O Eike Batista. Então, ele mexeu num vespeiro para instalar outro vespeiro. Certo? A gente não sabe. É claríssimo. Ele mexeu num vespeiro. Você fala em governabilidade. Ele mexeu num vespeiro que havia uma governabilidade, uma governança, tentando instalar um novo vespeiro. Isso que eu ia começando a dizer. Se não tivesse acontecido a pandemia, talvez o governo Bolsonaro tivesse ido para o outro lado. Ele tivesse conseguido pôr em prática as mais reformas, certo? Sim. E ele tivesse conseguido estabelecer uma rede de tráfico de influência menos visível, menos escandalosa. Ele talvez ele não precisasse ficar tão grudado num discurso de guerra cultural, como ele ficou, seguindo gente estranha, feito Olavo indo de no Carvalho cercadinho, falando merda no cercadinho, xingando o jornalista o tempo inteiro. E aí, quem sabe... Se não tivesse acontecido a pandemia foi um ato da contingência, no sentido metafórico, não foi ato de ninguém, foi um ato da contingência que acabou acelerando certas dificuldades que o grupo do Bolsonaro provavelmente tinha. Por isso que eu digo, do ponto de vista da a tradição conservadora, ela é muito experimentalista e cética na análise da realidade. Então... Dado o cenário que tem hoje, é possível imaginar que uma continuidade do Bolsonaro pode ser mais traumática do que a desgraça de se restabelecer um vespeiro que já existia. É mais ou menos assim. Mas não muda mais. Aí já era. Aí, meu amigo. Aí é voltar a 4 casos. Eu não tenho certeza... que o Bolsonaro signifique nenhuma grande mudança. O PT continua sem gente que não seja o Lula, né? Esse era um problema que o PT tinha. Mas o Haddad era eu digo das tramóias. Sim. Eu digo do como esquema. Eles chamam de establishment. Sim. Porque pro establishment tava bom. O Bolsonaro não está conseguindo fazer ficar bom. Isso. O Bolsonaro foi um ser alienígena que apareceu ali, aquele maluco. Mas então, que ninguém vai roubar, tá ok? Então. Vamos fazer o nióbio, tá ok? Porra, que merda é essa que você tá falando de mim, porra? Entendeu? Então, Pô, eu vou lá sem máscara, tá ok? Não, mas vamos sem máscara. Tá ok. Eu acho que o melhor seria algum melhor no sentido de um processo menos traumático, de terceira via, seria algum político que tivesse trânsito pelo sistema, fosse mentalmente mais equilibrado. Já é utopia. O Zema? Não. Com todo o respeito. Mas sim, olha, eu acho eu adoraria. Veja bem. Se a gente comparar, por exemplo, eu vou citar o nome aqui para recurso didático, não estou fazendo campanha para ele. Se você comparar, por exemplo, o histórico do Alckmin em São Paulo, que recentemente deu uma pesquisa que ganharia em qualquer partido aqui, se você comparar o histórico do Alckmin em São Paulo com o histórico do PT na federação, do Lula, eu quero dizer, e da Dilma, e o histórico do Bolsonaro, o Bolsonaro tem um histórico anterior, uma política de merda, certo? Que vivia ali... correndo, tentando sobreviver. Tentando de Oliveira. Nós estamos assim. A gente é muito O Alckmin, ele tem um histórico agora um pouco mais consistente. Não é uma utopia. É em nome... Eu não estou lançando sim, eu entendi o que você falou. Aí se mexer no Alckmin também. Mas teve 4%. Mas 4%. Eu sei, mas aí que tá. É o que a gente tá falando. O Zema. Se você vai escolher um funcionário público melhor, o Alckmin ganha. Ele bate o cartão bonito, chega no horário.
A careca dele nunca tá suave. Bate o ponto. Olá, tudo bem? Ficou muito tempo no poder, não conseguiram pegar ele de forma nenhuma muito dramática. Zé Merenda. Certo? Merendinha, né? No estado mais rico da federação, que tem mais dinheiro, certo? Então, acho que tem opções, não são ideais, mas tem opções que talvez fossem menos traumáticas e conseguisse, uma coisa que me parece importante, tirar os populistas do cenário. Você prefere algum nome que está sendo posto nesse momento? Eu posso do Zema. Que já está se apresentando? Quais são os nomes? Que Ciro Dória Mandetta. Ciro Dória Mandetta. Datena e Moro. Amoedo. Pacheco, Zema. Hulk é um bom nome. Datena agora. O Zema. Datenão. Me ajuda aí, velho. Só do nosso. Se a gente for falar de política, diga. Eu preciso agradecer a presença. Não deixa ele ser cancelado. Tá acabando, de ir embora, né? Deixa ele ficar Política muito bom no auge. no cotidiano. Eu queria ser amigo do Pondé, viu? Pra todo dia conversar com ele, tomar um whisky. Charuto, À tarde, eu sou amigo. Charuto, Quando eu tomo umas, eu pego o WhatsApp assim, fico pra mandar, mas não mando o WhatsApp pra ele. Esse livro aqui é legal. Eu mando pra vocês. Porque é o seguinte, ele é simples, vai direto ao ponto. Sim, é muito bom. Não tem muita conversa e é um jeito, hoje em dia, política, todo mundo está discutindo. Da biluga da realidade. E não sei o que, tá aqui para você comprar online. E tem também o programa Linhas Cruzadas, todas as quintas, às 22 horas. Tem o curso dele, né, no site online. Os cursos dele são sempre muito bacanas também. Você pode entrar lá, pondécursoonline.com. Essa semana tem um curso sobre conservadorismo. Muito bom. E o Instagram e o Twitter para você ficar xingando, mas de uma maneira... Entra no inbox do Pondé. Uma maneira manda a arminha que ele gosta. É arroba... Arminha com livro. Quem vai ler é a Camila, não sou eu, cara. Aliás, assessora... Parabéns pelo lindo trabalho que você faz de competência de contratação da assessoria. Isso aqui dá uma bancada que só tem cara. Uma bancada que só tem cara. Uma bancada que só tem cara acaba falando de mulher, né? Assessora. É uma empresa, Doca. Como ela chama? É uma empresa chamada Doca. Não, mas a sua assessora. A sua pessoal. A que trabalha com a minha conta é a Camila. Camila, um beijo pra você, obrigado aí. A gente sempre entra em contato com ela para trazer o Pondé aqui. Sempre é uma presença muito bacana nesse programa, traz um pouco de luz aqui nesse mundo que a gente está vivendo. Pondé, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado pela colher de chá que você dá pra gente. E foi um prazer. Sempre é uma alegria receber você. Sim, muito bom. Muito bacana. Obrigado. Luiz Felipe Pondé, tá aí pra vocês.